Sejam todos muito bem-vindos à Switch Trader. Meu nome é Leonardo Cunha, trader profissional da Switch Trader. E vamos para mais um cenário da semana, falando o que aconteceu na semana passada e o que vai acontecer nesta semana. Então aqui a gente faz uma visão macro de toda a economia mundial, entendendo o que pode ter acontecido, quem falou mais, quem falou menos, que indicador que ressaltou, o que moveu o mercado, principalmente na questão do mercado americano, que é o nosso foco principal aqui e é o que move o mundo, essa é a grande verdade, certo? O mercado americano é o que move. Então, antes de começar o nosso cenário semanal, eu quero pedir para que você, agora, olha aqui em mim, foca aqui em mim, pessoa, você agora curte aí, curte o nosso vídeo, que é uma forma da gente gerar valor, fazer com que as pessoas, né, olhem mais aí o nosso trabalho. Então, muito obrigado, você mesmo que eu estou falando, muito obrigado por ter curtido, muito obrigado, me ajudou muito. E se você não se inscreveu, se inscreva e ativa o sininho, porque ativando o sininho, sempre eu coloco algum material, o acompanhamento no mercado, você vai saber, opa, o Léo já está no ar, o Léo está ao vivo, certo? E tem também as nossas redes sociais, nosso Instagram. Então, fique à vontade em nosso Instagram e nosso Facebook, porque lá, vira e mexe, eu também coloco algum conteúdo, algum resultado, alguma coisa bacana para que vocês possam acompanhar. Beleza? Bom, quem já me conhece sabe, antes de começar, é de praxe eu fazer isso. Então, vamos lá. Senhor, meu Deus, muito obrigado pela oportunidade. Estou aqui presente novamente nesse momento para poder somar com essa pessoa, fazer com que nós possamos gerar valor. Mas nós podemos fazer isso, Senhor, com a sua presença. Pois é os seus planos que nos move, é o seu plano que me conduz e conduz essa pessoa. Eu não sei o que vive na vida dela, mas que o Senhor possa agir na vida dessa pessoa da melhor forma possível. Muito obrigado. Amém. Bora lá, tem um monte de coisa pra gente tratar, um monte de coisa pra gente falar, mas antes de falar de tudo, olha o que eu tenho para dizer para você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, quero passar um recadinho muito legal para você. Nós fechamos uma parceria com a Ilus Trader, a maior mesa proprietária da América Latina. Nós temos aí agora a possibilidade de oferecer as contas de avaliação com 80% de desconto. Faz o seguinte, vai lá na Ilus Trader, escolhe a mesa que você quer fazer a avaliação e coloca o nosso voucher Switch, certo? E aí você tem 80% de desconto. Legal? Isso para todos os nossos alunos e não alunos também têm essa possibilidade. Lembrando que quando você for fazer a prova, você ainda tem a possibilidade de usar o Black Arrow, que é a plataforma que tem autorização aí junto com a Illustrator para você utilizar de graça, tá? Que é a Black Arrow Pro, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato e vamos aí entender o que você precisa, ou então vai lá e aproveita o desconto. Até mais, tchau, tchau. Bom, galera, se você gostou, seja aí muito bem-vindo e curte. Se você gostou do recadinho, curte. Mesa proprietária aí, parceria com a Ilus, melhor mesa proprietária da América Latina, a maior mesa proprietária da América Latina. Então, vale a pena e vamos correr aí com essa novidade. Lembrando que ali aquele cupom é válido até o dia 20, mas entre em contato e vamos seguir juntos. Certo? Vamos lá, vamos começar? Pessoal, olha lá, o que aconteceu na semana passada? Como que eu montei a semana passada? Aconteceu da seguinte forma. Eu coloquei que é uma semana boa, que ia do dia 9 ao dia 14, certo? E com um detalhe de que eu coloquei no domingo, noite fraca, de novo, né? Por que eu coloco isso? Eu estou baseado nos indicadores. Os indicadores é a minha referência do que eu faço, certo? Então, noite fraca no domingo. Segunda-feira, coloquei noite fraca, dia fraco também. Terça-feira, dia bom. Quarta-feira, dia bom. Quinta-feira, dia bom. Sexta-feira, dia bom. E aí eu ressaltei o que aconteceu na semana. Feriado no Japão, discurso, IPC e PPI. Foram as coisas que eu coloquei em destaque relacionado à semana, certo? Léo, mas não foi assim que aconteceu. Não, não foi assim, não por causa dos indicadores. Foi assim por outros detalhes, outros fatos, né? Então, a gente vai olhar cada um deles. E tá muito bacana, certo? E aí eu tinha separado que, olha, domingo não tem nada. Indicador, não tem nada.
Indicador não tinha mesmo, mas fato teve, e teve bastante. Segunda-feira também não teve nada. Terça-feira tinha indicador que era o feriado no Japão, discurso dos Estados Unidos, relatório WISE e estoque de petróleo, que é importante a gente ficar acompanhando ainda o estoque de petróleo, por causa de alguns assuntos aí, Israel, Irã e assim por diante, principalmente Irã, tá? Israel não, mas principalmente Irã, sobre questão de produção. E agora também nós temos a questão desse acordo que vai vir aí de relação com a Rússia, e essa questão com a Rússia envolve muito um assunto também de gás natural, certo? Bom, seguindo aqui, pessoal, ainda do dia 9 ao dia 14, quarta-feira, relatório mensal da OPEP, por isso que eu falei para a gente ficar ligadinho sobre a questão do petróleo. Estados Unidos teve o CPI e também discurso. Na quinta-feira, destaque para o PPI. Detalhe, pessoal, entender o CPI e o PPI nesse momento é crucial. Se você não sabe o que é indicador, abre o olho, está na hora de você aprender. Ninguém aqui está falando, por acaso, da necessidade de você entender o que move o mercado. O que move o mercado não é análise gráfica. O que move o mercado são fatos, são motivadores, são indicadores. Isso é o que faz mover o mercado. Que leva a uma análise gráfica, que mostra para mim o fluxo, beleza. Sexta-feira, zona do euro com o PIB e vendas no varejo, que também é outro ponto importante. E contagens total das sondas dos Estados Unidos. Isso era o que eu tinha listado. E como ficou? Olha só como ficou. Eu vou voltar uma tela. O que eu coloquei no domingo? Nada. Que não iria acontecer? Nada. Sobretudo, olha o que aconteceu. O mercado abriu lá embaixo, nos 21.410. 21.410, o Nasdaq. Abriu já com uma queda acentuada. E o que aconteceu para essa queda? Mr. Donald Trump, president. O cara vai e fala de novo sobre o mesmo assunto da semana passada. E qual era o assunto da semana passada, Léo? Tarifa. Então ele colocou lá, Trump, tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio. Quando a gente fala de commodities, ele está falando de qual país? China. Certo? Tarifas sobre 25% sobre aço e alumínio. Ainda falou também comprometido relacionado ao ataque e possuir Gaza. Também falou sobre isso. Então o mercado já abriu lá embaixo, abriu negativo. Mais uma fala do Trump. Talvez tenhamos menos dívidas do que pensamos. Opa, isso aí pouca gente deu atenção. Se você olhou o meu vídeo lá atrás, quando teve as eleições, e que eu falei sobre o perfil da Kamala e o perfil de Trump, você lembra que eu mostro o perfil de cada um, sobretudo, eu mostro algo que é similar. E o que é similar entre os dois? Gasto público. E agora ele fala sobre a questão da dívida pública, que talvez não seja tanto assim. Abre o olho sobre esse assunto, ok? Abre o olho sobre esse assunto, tá? Ele está dando um monte de poder agora para o Musk para corte da máquina pública. Vamos ver como que ele vai se comportar no seu governo sobre tudo isso, certo? Bom, ainda nós temos aqui, o que eu sempre falo, eu acabei de falar recentemente, nesse vídeo mesmo, que o mercado é feito por motivadores. Então eu quero mostrar para vocês que o ponto, ele é feito por motivador. Aí o cara fala, então no meu gráfico lá, no meu fluxo, na minha análise, eu estava para tendência de alta e de repente o mercado, caiu. E aí esse mercado não vale nada, pegou, esse mercado sabia do meu stop, umas coisas absurdas assim, né? Como se ele soubesse quem é você na fila do pão. Você não é nada. Eu não sou nada. E você que está me ouvindo, você não é nada, tá? Principalmente no mercado americano, você não é nada. Saiba disso, não é nada, nada. A gente come a migalha do que cai. Essa é a verdade. Só que é uma migalha
rentável para a pessoa física, certo? Então eu quero mostrar para vocês que, por mais que você faça análise gráfica, você precisa entender o porquê. Por que aconteceu? Por que está desse jeito? Por que caiu? Por que subiu? E é isso que o treinamento de cenário econômico mostra. Certo? E é esse o meu potencial de falar para você. Vamos entender. E aí está o curso. Certo? Então, segue lá. Segunda-feira, abertura de Nova York. Nova York viu de forma positiva, pois posterior a isso, começaram a vir as conversas do Trump de que, bom, não é bem assim. Novamente o assunto de tarifa. Todo mundo já está sacando, o mercado já sacou que lá no primeiro governo do Trump, ele sempre usou muito essa estratégia comercial. Ele tem poder governamental, principalmente agora que todo o Congresso está ali apoiado, certo? Então ele usa dessa ferramenta para bater e depois ele vai... É negociação pura. É negociação pura. Se você é negociante, você sabe o que eu estou falando, certo? Terça-feira, também abertura do mercado, olha lá, ó. O mercado vinha descendo, abriu Nova York, subiu. O mercado desceu um pouquinho, subiu, certo? Aí aqui caiu. Por que aqui caiu? Nós tivemos o discurso do Powell. O discurso do Powell, nada que seja em destaque, apesar que tem alguns pontos ali. Eu quero dar em destaque aqui na quarta-feira, que foi o CPI. O que é o CPI? O CPI é um índice de preço ao consumidor. Ali você consegue perceber como que está a questão inflacionária nos produtos consumidos. E o que é bom para o mercado? Qual que é o foco principal do Federal Reserve? É continuar baixando o juro. E para ele continuar baixando a taxa de juros, consequentemente ele precisa do quê? Que exista um desaquecimento inflacionário. Para que exista esse desaquecimento inflacionário, os indicadores de inflação, como CPI, PPI, PMI e assim por diante, precisa mostrar um desaquecimento, certo? E como mostrou o CPI? Anterior foi 0,4, aí ele veio, a previsão era 0,3 e ele veio 0,5. Mostrou mais força a inflação, mostrou mais poder, aquecimento econômico na saúde econômica norte-americana. O mercado imediatamente reagiu em queda. Pau! Desceu, foi lá embaixo. Ele estava mais ou menos 21.820, mais ou menos, 30, desceu para 21.500. Olha a queda que deu. Isso aí, a análise gráfica não vai mostrar. Tá? Eu sou grafista também, sou fluxo, sou mercado. Eu sou do mercado, eu não sou partidário e você não pode ser, tá? Porque senão entra emoção e para mim é indiferente de governo. Eu quero ganhar dinheiro. E detalhe, não quero ganhar dinheiro, quero fazer dinheiro, diferente também. Não estou ganhando nada, estou fazendo dinheiro com o que eu sei, estudo e me preparo e eu quero preparar você também sobre tudo isso. Combinado? Vamos lá. E aí abriu o mercado, olha o que aconteceu, caiu e abriu o mercado. E o mercado retornou tudo. Certo? Beleza. Aí na quinta-feira, o mercado deu uma queda. Por quê? Novidades sobre tarifas. Lá vai o Trump de novo falar sobre tarifas. Léo, isso aqui é previsto? Não, não é previsto. Inclusive essa semana você vai ver que vai ter um detalhe importante que eu vou falar sobre notícia e indicador. Você vai perceber a diferença dos dois. Mercado desceu, ficou ali no lesco-lesco, de repente saiu o indicador, de repente não, porque era previsto, pedidos iniciais de seguros-emprego. Qual que era o anterior? 220 mil, previsto 215 e veio 213 mil. Opa! Então veio menos gente fazendo pedido inicial de seguro-desemprego? Sim, veio menos gente. Mas Léo, mas se veio menos gente, então o mercado deveria cair. Certo? Porque mostra que tem mais gente empregada, né? Se tem menos gente pedindo seguro-desemprego, eu falei, verdade, é mais ou menos por aí. Sobretudo, no mesmo momento, também saiu o PPI. Certo? E saiu os outros demais indicadores. Então, o mercado reagiu de forma positiva para esses indicadores. Certo? Beleza. Aí, nós temos, na sexta-feira, um ponto relevante que é vendas no varejo. Vendas no varejo é um indicador também importante que a gente tem que analisar porque a gente consegue perceber se a população está
com poder de compra, porque ela compra no varejo, compra geladeira, TV, certo? O carro e assim por diante. Então a gente percebe como está vendo o varejo. Ela subiu, mas por que subiu? Vamos verificar. Na anterior veio 0,4%, a previsão era só menos 0,2% e veio menos 0,9%. Menos 0,9% significa que o povo não está comprando. Significa que o povo está sem dinheiro. Significa que o povo não quer comprar. E se não quer comprar, então não quer inflacionar. Pura política monetária. Certo? Vamos lá, pessoal. Aí eu trato alguns fatos. Por quê? Nós temos a questão de algumas coisas que são indicadores, e outras coisas que são anunciadas, são noticiadas. Aí eu coloco aqui, ó, no dia 9, que foi no domingo, ó lá, anunciaremos na segunda-feira tarifas de 25% sobre o aço. Por isso que o mercado já foi lá para baixo. Estamos comprometidos em pegar Gaza. Talvez tenhamos menos dívidas do que pensamos. Enviado da Ucrânia irá apresentará opção de paz a Trump. Isso é outro fato, certo? Então até coloquei aqui, ó. Tarifas de Trump causam queda. Lembra aqui, ó, vou voltar ao gráfico. Olha a queda, estou apontando aqui, não adianta. Certo? Queda. As ações asiáticas, enquanto o dólar sobe. O dólar subiu depois que Trump prometeu impor tarifas. O assunto de tarifa é o momento. Sobre as importações de aço e alumínio, enquanto os investidores se preparavam para aumento de hostilidades comerciais globais. Que é de fato que todo mundo está preparado com as palavras do Trump, certo? Fechou. Seguindo, o que mais aconteceu na semana? Tarifas dos Estados Unidos sobem. Ah, tá, isso aqui eu já coloquei, né? Ah, tá, olha só, no dia 11, já é terça-feira. Tarifas dos Estados Unidos sobre aço e alumínio entrarão em vigor só dia 12 de março. Olha a estratégia do Trump. Eu vou tarifar em 25%, né, sobre o aço e o alumínio. O mercado despencou. Aí vem ele e fala o seguinte: eu vou taxar, mas o início será só no dia 12 de março. O mercado... Olha o motivador aí, meu. Entenda, acompanhe. Olha o que eles estão falando, perceba. Aí você consegue entender esse fluxo de tudo. Aí, nesse mesmo dia, nós tivemos o discurso do Powell. Vamos destacar algumas coisas do discurso do Jerome Powell. Você sabe que esse cara? Esse cara é o presidente do Banco Central. Na questão econômica, ele é mais poderoso que o Trump. Falou? Ele é mais poderoso que o Trump. Ele é o presidente do Banco Central da maior economia mundial. Na questão econômica. O que diz o Powell? Podemos manter a contenção política por mais tempo se a economia permanecer forte e a inflação não se aproximar a 2%. Então significa que ele não vê possibilidade de corte da taxa de juros. Podemos flexibilizar a política se o mercado de trabalho enfraquecer. Espera aí, ó aqui, vem cá. Qual é o próximo indicador que a gente vai olhar então? Olha aqui. Podemos flexibilizar a política monetária se o mercado de trabalho enfraquecer. Então, o que vai ser o próximo que eu vou olhar? Indicadores de trabalho. Inesperadamente, ou se a inflação cair. Tá? Indicador de inflação e indicador de emprego. São esses indicadores que a gente vai manter o foco firme, pela palavra do presidente do Banco Central. Não precisamos ter pressa para ajustar a política. Não precisamos ter pressa para a queda da taxa de juros. Aí tem uma notícia aqui sobre o Zelensky, sobre a questão da Ucrânia com a Rússia, né, sobre a questão de paz aí deles, certo? Aí aqui veio no dia 11, aí já 5 da tarde, Powell reiterou que não tem pressa para cortar a taxa de juros antes dos principais dados de inflação, e ali não está falando, mas de emprego. Certo? Beleza.
E ainda... Bom, agora vamos aqui, ó, no dia 12. Lembra que eu falei lá no nosso gráfico? Teve um movimento muito forte, que foi qual? Os dois indicadores. CPI na quarta-feira e PPI na quinta-feira. Na quarta-feira saiu o CPI, olha aqui. Qual era a previsão do CPI? 3,2 anterior. A previsão 3,1. Quanto veio? 3,3, subiu. Então o mercado falou, parou, inflacionou mais. O mercado está aquecido. Desce. Olha como reagiu o S&P. E aí sempre mostra o S&P porque o S&P faz um conglomerado das demais empresas, das demais bolsas. Então, ali você tem as techs, ali você tem as indústrias, as financeiras, as empresas voltado à farmácia, farmacêuticas e tudo mais. Então, são as 500 maiores empresas do mercado norte-americano, certo? E o mercado reagiu imediatamente em queda, dólar subiu, sempre essa correlação, certo? E taxa dos juros, pum, disparou, foi lá em cima. Certo? Então esse foi o resultado sobre o CPI. Seguindo aqui. Aí nós temos aqui um relatório semanal, né, da questão de petróleo e mostra o seguinte. Estoque de petróleo bruto, tá, veio da seguinte forma. 8 milhões era previsto, foi anterior. A previsão é que existisse a queda do estoque e veio um pouquinho acima, 4 milhões, mas teve a queda. A previsão era muito, mas ele ficou ali no meio a meio, certo? Então, o petróleo, o estoque é existente. E o Powell disse o seguinte, se os ganhos de produtividade continuarem, a economia pode crescer de 2 a 2,5%. O foco era 2%, de 2 a 2,5%. Certo? E aqui nós temos uma reação também da semana, que foi o Trump comentando o seguinte, hoje é o grande dia, tarifas recíprocas, quer dizer, ele vai querer tarifar todo mundo. Como que o mercado reagiu? Pum, desceu. Tá vendo só o assunto? Tá vendo o motivador? Vai o Trump e fala que vai continuar com o assunto tarifa, o mercado reagiu à queda, certo? Então existe motivadores, beleza? E isso o gráfico não vai mostrar. Não adianta você achar que vai mostrar, não vai mostrar. Ele vai te dar uma sinalização do preço, mas mostrar isso não. Certo? Bom, seguindo aqui, pessoal, eu citei vários, tá? No dia 13, quinta-feira, saiu o indicador, dois indicadores importantes, que foi o indicador pedidos iniciais de seguro-desemprego, que sai toda semana, quinta-feira. Certo? E o que trouxe para a gente? Ele foi revisado para 220 mil. A previsão era que fosse um pouquinho abaixo e ele veio mais abaixo. Quer dizer, menos gente pedindo seguro-desemprego. Se eu tenho menos gente pedindo seguro-desemprego, significa que ela está empregada. E se ela está empregada, isso é ruim para o mercado. Nesse cenário, tá? Nesse atual cenário. E saiu também o PPI dos Estados Unidos. Lembra que saiu o CPI no dia anterior, na quarta, na quinta-feira saiu o PPI. No dia anterior foi CPI, que é do consumidor, e na quinta-feira saiu o PPI, que é do produtor. E como que ele veio? O pedido foi revisado para 3,5 do anterior, a previsão era 3,3, caísse um pouquinho menos, e ele veio 3,5, ele veio em linha. Então o mercado, ó, ficou perdidaço. Ele nem subiu, nem desceu, nem subiu, desceu. Ó. Essa foi a realidade. Por quê? Apesar do pedidos iniciais sair direto, mas o PPI veio em linha. Então o mercado ficou perdido. Essa é a verdade. Certo? Bom, continuando aqui. Aí tem um correspondente do CNBC que disse o seguinte. Disseram que as novas tarifas que o presidente Trump anunciou hoje não entrarão em vigor. Não entrarão em vigor. Haverá um atraso de alguns meses. Tá vendo como é pura negociação? Por isso que esse assunto está em evidência. Só que o mercado já tá mais esperto com o Trump. Já não está movimentando tanto, já precificou isso aí. O mercado já está percebendo que o Trump está naquela negociação similar ao governo passado que ele teve. Certo?
Aqui muito interessa, pessoal. Foca aqui. Aqui muito interessa. Trump repete sua ameaça ao BRICS de uma tarifa de 100% aos países ligados ao BRICS. Pergunta: Brasil está ligado ao BRICS? Sim, inclusive o B é Brasil. O B do BRICS é Brasil. E está ligado. Inclusive a posição que o Brasil está agora é uma posição muito importante para o BRICS. E uma das ideias do BRICS é gerar uma comercialização interna numa moeda interna do BRICS, tirando a linha do dólar a ser comercializado entre esses países. Então, se o BRICS continuar com essa ideia, o Trump vai, ele já está deixando claro que ele vai tarifar 100% sobre essas comercializações voltadas ao BRICS. Pessoal, isso é muito sério. Isso, para mim, no meu ponto de vista, é muito sério. Por quê? Porque na nossa leitura de cenário, na nossa leitura geopolítica comercial, a gente percebe que o nosso bom cliente é a China, né? Os Estados Unidos é um bom cliente, mas a gente tem que conseguir perceber quem ali é o que traz para a gente algo significativo, né? E a gente sabe que é a China. E o Trump sabe também que é a China. Então ele sempre vai levar um peso sobre essa questão. Mas ele está certo também. Por quê? Porque quase 80% de toda a moeda que circula no Brasil, no mundo é dólar. Então é uma forma de tirar uma camada dessa moeda que circula e dar evidência a uma outra. E isso, para a política monetária americana, é ruim. Por isso essa ação dele. Certo? Então, quando você vê a questão do assunto BRICS, presta atenção sobre a questão da moeda, desse comércio que está existindo sobre esses países que estão ligados ao BRICS. Certo? Bom, vamos lá. E aqui saiu na sexta-feira o indicador de venda do varejo. Certo? Lá no gráfico você viu, venda do varejo. Nesse indicador mostrou o seguinte, que revisado veio 0,7%, a previsão era que viesse menos, quer dizer, menos gente comprando, e realmente veio menos gente comprando no varejo. E isso, o dólar despencou e a bolsa subiu. Certo? Por causa desse indicador. Outra coisa, pessoal, mediante todas essas leituras que nós estamos fazendo sobre a questão de política monetária, entendendo os indicadores de inflação e assim por diante, a gente percebe que no Fed Watch do domingo passado eu trouxe e ele tinha uma aposta de 92% para manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos, na próxima divulgação, que é dia 19 de março, contra 8%. Agora, com os indicadores de CPI, PPI, vendas do varejo, vamos ver o que o mercado está precificando. 96%. De 92% para 96% de manutenção na taxa de juros. Então, eu não estou vendo possibilidade de corte enquanto o mercado não mostrar um enfraquecimento na economia americana. Certo? Por enquanto, no meu ponto de vista, é só... Se existir, no meu ponto de vista, vai ser só no segundo semestre, lá para o finalzinho. Mas essa é a minha opinião daí, tá bom? Vamos lá. Como reagiu aí o mercado, a bolsa, na semana? Então nós tivemos na semana aí a Apple com 5% de alta, Nvidia reagindo com 7,45%, Meta com 2,77%, a Tesla caindo essa semana, a Amazon caindo, Alphabet, que é a Google, caindo e Microsoft caindo. A VGO é uma empresa muito ligada à questão da Nvidia também, mas dessa vez caindo. Certo? Deixa eu ver se tem mais alguma que destaca aqui. Ali ele caindo, certo? Que é o setor de saúde. Ó, pode reparar, o setor financeiro caiu, o setor de varejo caiu, certo? O setor de saúde caiu, já o setor de consumo e serviço subiu. Beleza? Isso na semana. Então, assim que ficou o mercado na semana. E antes de entrar na questão de correlações, porque eu trago para que você entenda melhor essa linha de correlação,
certo? Eu quero pedir para que você curte aí. Curte o nosso vídeo. Eu faço de um carinho muito grande para levar conhecimento para você. Então, por favor, pessoal, vem cá. Curte aí. Curtiu? Tô falando com você, vai ficar, ó, é com você mesmo. Tá olhando a tela, ué. Eu sei que tá olhando. Então, curtiu? Curte aí. Olha, muito obrigado. Obrigado mesmo. E passa para um amigo. Vamos lá, vamos gerar valor, vamos fazer com que a gente aprenda mais. Combinado? Se inscreva, ative o sininho e também segue a gente nas redes sociais. Beleza? E antes de falar das correlações, olha o recado aí. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, quero passar um recadinho muito legal para você. Nós fechamos uma parceria com a Illustrator, a maior mesa proprietária da América Latina. Nós temos aí agora a possibilidade de oferecer as contas de avaliação com 80% de desconto. Faz o seguinte, vai lá na Illustrator, escolhe a mesa que você quer fazer a avaliação e coloca o nosso voucher Suite, certo? E aí você tem 80% de desconto. Legal? Isso para todos, nossos alunos e não alunos também têm essa possibilidade. Lembrando que quando você for fazer a prova, você ainda tem a possibilidade de utilizar o Black Arrow, que é a plataforma que tem autorização aí junto com a Illustrator para você utilizar de graça, tá? Que é a Black Arrow Pro. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato e vamos aí entender o que você precisa, ou então vai lá e aproveita o desconto. Até mais. Tchau, tchau. Gostou do recadinho? Gostou? É isso aí, mesa proprietária, Illustrate. A Illus tem uma ligação aí com o aplicativo da Nelogica, Black Arrow Pro, que daí você pode fazer a avaliação da sua prova e ó, muito bom, muito, muito bom. Vamos lá, voltando aqui para as correlações. Pessoal, nós temos uma correlação aqui que eu trago em destaque novamente, a correlação do CPI e Nasdaq. Você pode reparar que ela continua, né, sempre seguindo a linha, porém no finalzinho você pode reparar aqui, ó, que essa S&P ficou mais enfraquecida do que a Nasdaq, né? Elas ficaram um pouquinho no finalzinho ali, ó, descoladas. E esse descolamento é porque um setor de tecnologia ficou mais fortalecido do que o setor industrial. Então, por isso, houve essa descolagem entre os dois ativos, certo? Trago também um outro que é muito bom a gente acompanhar, que é o seguinte, olha como que é inversamente. Aqui eu tenho diretamente proporcional, uma sobe, outra sobe, uma desce, outra desce, assim por diante. Aqui eu tenho inversamente, certo? O que é inversamente? Enquanto uma sobe, outra desce. Enquanto uma desce, outra sobe. E assim vai. Que é o S&P e os Treasury de 10 anos. Que são os títulos de 10 anos dos Estados Unidos. Olha na quarta-feira aqui, ó. Do jeito que desceu por causa do CPI, subiu a taxa de juros. Aí ela foi descendo, o mercado reagindo, certo? E depois ficou lá em cima e a taxa de juros lá embaixo. Descolado. Beleza? Para mais um aqui que eu quero destacar, mas não pela correlação, mas destacar pelo ouro. Olha como caiu o ouro. E o ouro é um ativo de proteção. O ouro caiu muito, principalmente na sexta-feira. Certo? Caiu bastante. Mas por que, Léo, que o ouro caiu muito? Por causa do anúncio do encerramento do conflito de Ucrânia e Rússia. Ouro é um ativo de proteção. Quando tem alguma coisa grave, ele é o primeiro ativo a ganhar valor. É um ativo que a gente fala que é um ativo de proteção. Certo? Beleza. Vamos para a nossa semana, ver o que vai acontecer esta semanita. E antes, eu sou chato pra caramba, então quero pedir para você, curte aí e vamos para a nossa próxima semana. O que traz aqui a próxima semana, Léo? Do dia 16 ao dia 21, eu coloquei que a noite de domingo vai ser fraca, segunda-feira fraca, terça-feira média, quarta-feira média, quinta-feira média e sexta bom. Destacando para feriado nos Estados Unidos. Se eu não me engano, acho que é terça-feira o feriado.
Discursos, tem vários discursos. Tá? Nós estamos antecipando a decisão do Fed do dia 19 de março. E PMI, certo? E eu destaco que é uma semana fraca. E realmente, em indicadores, é uma semana fraca. Vamos lá? Presta atenção comigo, vem cá. Indicadores. Ela não é uma semana forte de indicadores. Sobretudo, é uma semana que a gente vai dar muita atenção às falas. Porque a fala não tem horário para sair. Nem tem assim, ela pode ou não sair, alguma fala. E dependendo do que é dito por um presidente num banco central, dito por um presidente dos Estados Unidos, falado por alguém relevante, pode ou não mover a bolsa, entendeu? Então, nesse tipo de coisa não tem como prever, nem por gráfico, nem por nada. Já os indicadores a gente pode, porque o indicador tem data, horário para sair. Que é dessa forma que um banco central de um país, ele analisa a sua política monetária. Então, no domingo, tem o PIB do Japão, que sai. Na segunda-feira tem o feriado, né? Terça é feriado nos Estados Unidos, de aniversário de Washington, e discurso. Então, na segunda-feira, esquece, pessoal, não tem movimento. É feriado dos Estados Unidos, não tem liquidez, não tem volatilidade, certo? Terça-feira, discurso e preços de imóveis, certo? Na China. Léo, por que você colocou preço de imóveis na China? Porque nesse momento o mercado chinês está aquecendo os empréstimos para a população, certo? Então ele está de olho sobre isso. Quarta-feira, construção de novas casas. Opa! Não é casas usadas, construção de novas casas. Pensa comigo, se eu tenho pessoas construindo mais casas, consequentemente eu tenho o quê? Eu tenho pessoas com poder aquisitivo, que estão dispostas a gastar. Então não é bom se vier um número alto. Isso é ruim para a economia. A ata do FONC que vai sair, estoque de petróleo, discursos de novo. E na China, na quarta-feira, sai a taxa preferencial de empréstimo. Opa, eu não falei preço de imóvel? Olha a taxa de empréstimo aí. Se a taxa de empréstimo é bom na China, consequentemente aquece a economia. Se aquece a economia, é bom para o Brasil, porque a China vai importar mais commodities. Importando mais commodities, para o Brasil acaba sendo bom. Quinta-feira, pedidos iniciais de segundo emprego, índice de atividades industrial da Filadélfia, estoque de petróleo, tem que ficar de olho, discurso e fecha a quinta-feira no Japão com PMI. Na sexta-feira, atenção, PMI, setor de serviços na zona do euro, depois o PMI, setor de serviços nos Estados Unidos. Vendas de casas novas, uma coisa é construção, a outra coisa é a venda. Então, eu estou gastando para construir mais, certo? E eu estou gastando para venda mais, certo? Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos seguir aqui. Discursos e contagem total de sondas Baker Hughes. Então, nós vamos ficar ligados sobre esta agenda. A agenda não é recheada de indicadores, sobretudo, muita atenção sobre as falas, tanto dos discursos como também as falas de pessoas relevantes, principalmente do Donald Trump. Porém, ele já vem falando bastante sobre a questão de tarifa. Eu acho que ele vai bater mais. O Trump está desde o início da sua posse em todos os jornais, todos os dias, e falando sobre a questão das tarifas. Todos os dias. Certo? Trago aqui algumas curiosidades para a gente poder fechar, que é a seguinte. Aqui a questão das negociações da zona do euro relacionado à importação e exportação. Analisa comigo. Na zona do euro, ela mais exporta para os Estados Unidos 47 bilhões de euros e importa da China 46. Olha essa balança comercial entre eles. Aí eu coloquei aqui, ó, os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias globais, juntas representam quase 1/3 do comércio internacional da zona do euro. As duas juntas representam quase 1/3 do comércio global. Curiosamente, a maioria dos principais parceiros de importação e exportação da zona do euro são os mesmos, verdade.
Só que um mais exporta e o outro mais importa. Então, quando ele fala em importar, a zona do euro importar e importa da China, ele leva de uma forma. Quando ele fala exportar, ele vai vender para quem? Para o país mais rico. Quem é o país mais rico? Estados Unidos. Certo? Beleza. Mais uma curiosidade que eu trago aqui. A questão do IA. Olha que legal essa aqui. A gente está vendo que a evidência hoje comercial é inteligência artificial. E olha que bacana, a gente está começando a perceber quais são os setores que mais já estão atuando com a inteligência artificial. Certo? E aí colocou em destaque aqui está separadinho, né? Mas colocou em destaque aqui o seguinte: ocupações em computação e matemática, incluindo funções de software, dominam o uso do IA, representando 37,2% das conversas relacionadas a IA. Apesar de representarem apenas 3,4% da força de trabalho. Mas ela é muito utilizada pelo setor de computação e matemática. Outro ponto. Funções criativas como arte, design, mídia e educação também mostram forte adoção, forte uso do IA, destacando a geração de conteúdo. Então, olha o foco aí nesses setores de arte, design, mídia e educação. O IA está muito mais presente, principalmente na geração do conteúdo sobre tudo isso. O uso de IA continua baixo em áreas práticas, como construção, sim, ainda não tem esse maquinário voltado a IA, transporte e serviços de alimentação. Isso ainda está bem, é um setor que ainda não está ameaçado com a questão do IA, onde a automação é menos viável. De acordo com Anthropic, cerca de 57% das conversas de cloud envolveram aumento. Isso mesmo. O IA auxiliando humanos, certo? 43% envolveram automação e o que está destacando aqui que 57% houve envolvimento mais destacado sobre questão humana do que sobre automação. Então, muito mais voltado à questão do uso humano. E pessoal, antes de a gente fechar, eu quero destacar um detalhe importante. No nosso canal, nós temos 9 aulas de um curso básico de introdução ao mercado financeiro. E está de graça lá, está muito legal, muito, muito bacana. Então, antes de você fazer um treinamento comigo, assiste essas aulas. Essas aulas dão uma base legal de algum tipo de conhecimento que você possa iniciar algo mais avançado. E está de graça. Então, olha lá, mostra para um amigo seu, compartilha com um amigo seu esse material, sabe? Se inscreva no nosso canal, dá um curtir aí, vai. Vamos, já estou pedindo mesmo, vamos lá. Dá um curtir. Esse conteúdo que eu faço agora, todo domingo, ele tem um valor muito grande de conhecimento. Porque eu relato tudo que aconteceu na semana passada e o que pode acontecer na próxima semana. Então você que tem que se preparar para o mercado, você acaba tendo ideia do que vai acontecer. Você já sabe que é uma semana mais fraca, mas tem que olhar mais as notícias, o que pode dar evidência, o que não pode dar evidência. Você já sabe como que o Jerome Powell, né, os Fed Boys vão olhar relacionado aos indicadores, quais os indicadores mais interessantes para serem olhados neste momento, e assim por diante. Então tudo isso tem no nosso canal, e eu eu quero fazer com que a gente gere mais valor às pessoas. Então compartilha com a gente aí, ajuda a gente nesse conhecimento e fique à vontade em usar disso que a gente está fazendo. E eu vou postar muito mais coisa daqui para frente, coisas bem legais que você vai ter mais conhecimento ainda e vai ajudar muito no seu preparo e no seu trabalho. Então se você não se inscreveu, se inscreva aí no nosso canal, certo? O que mais? Quero mostrar também o nosso Facebook, que está à disposição. Se você ocupa bastante o Facebook, segue a gente lá no Facebook. E o nosso Instagram também, né? Olha a foto aqui polêmica, né, do Trump com o punho e o sangue no rosto. Sou americano, não desisto nunca. Isso aí, vamos embora. Certo? Então, segue a gente também no nosso Instagram. Certo? E pessoal, novamente, não vai embora, pera aí. Olá pessoal, tudo bem com
vocês? Pessoal, quero passar um recadinho muito legal para você. Nós fechamos uma parceria com a Illustrator, a maior mesa proprietária da América Latina. Nós temos aí agora a possibilidade de oferecer as contas de avaliação com 80% de desconto. Você faz o seguinte, vai lá na Illustrator, escolhe a mesa que você quer fazer a avaliação e coloca o nosso voucher Suite, certo? E aí você tem 80% de desconto. Legal? Isso para todos, nossos alunos e não alunos também têm essa possibilidade. Lembrando que quando você for fazer a prova, você ainda tem a possibilidade de utilizar o Black Arrow, que é a plataforma que tem autorização aí junto com a Illustrator para você utilizar de graça, tá? Que é a Black Arrow Pro, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato e vamos aí entender o que você precisa, ou então vai lá e aproveita o desconto. Até mais, tchau, tchau. É isso aí, pessoal. É isso aí, viu o recadinho aí? Reforçando, a Illustrator é hoje a mesa proprietária que a gente tem um partner com ela muito bacana, com um cupom de 80%. Então aproveite, faça sua prova de avaliação. Se você já está aí preparado, se você já está competente para isso, manda ver. Tá? Usa o nosso cupom que é SWITCH e adquira, né, e utilize aí o Black Arrow Pro para você instalar no seu computador e poder fazer suas operações. Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato no nosso WhatsApp, certo? DDD 67 99877 0531. Aê, Léo! Beleza? Muito obrigado por todos. Olha, várias pessoas no acompanhamento, pessoas interagindo, pessoas conversando ali, mas eu quero que você participe mais. Tá? Eu conto com você, conto com o seu like, conto com o seu curtir, conto com você num todo. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser e Ele há de querer. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.